no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, é uma parábola que Jesus proferiu há 2000 anos atrás. Nós vamos ver que ela é muito real, mesmo depois de 2000 anos atrás, porque a palavra de Deus ela se renova todas as manhãs. Amém? A palavra de Deus ela é sempre nova. Vocês acharam, sim ou não? Diz o texto: e Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa mulher, viúva, ia ter com aquele juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo, disse o juiz: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Eis a pergunta. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, com muito temor e tremor nos aproximamos, estamos nesse altar para ministrar a Tua palavra. Queremos te pedir a Tua bênção, o Teu favor, sabedoria, graça, unção, para que eu me faça entendido e que cada um de nós seja o alvo da Tua atenção, da Tua generosidade. Alcança-nos com essa palavra e nos ajude, Senhor. Para tanto eu te peço sabedoria, graça e unção, que a Tua presença seja intensa durante toda a ministração da Tua palavra. É a minha, a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Dá um abraço aí e diz para essa pessoa: Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração. Nós vamos trabalhar um tema, ela está ali configurando o tema, um tema que é o reflexo desse texto. Nós sabemos que todas as vezes que Jesus trazia uma parábola, Jesus ele usava o seu tempo, e quando ele trazia a parábola, ele procurava trazer ilustrações daquilo que ele queria falar. Pois algumas vezes Jesus, quando ele queria passar para o povo, alguma coisa que estava por vir, ou algum feito em relação à eternidade, ele procurava pegar algumas ilustrações, mundo real, tempo real, mundo dos homens. Ele ilustrava para fazer uma analogia, uma comparação entre a justiça de Deus e a justiça do homem. É certo que quando Jesus ele traz essa parábola, ele está dizendo para aquelas pessoas que o ouviam, que na verdade a justiça de Deus sobrepõe a justiça dos homens, que a justiça dos homens é uma justiça falha, que a justiça dos homens ela não é justa, parece um paradoxo, uma justiça não justa. E Jesus, na verdade, ele termina
essa parábola dizendo: porventura não fará a cada um de vós justiça o Senhor de toda a terra? Você pode dizer para o seu irmão: Deus te fará justiça. O que significa Deus fazer justiça? É Deus te restituir o que foi levado, é Deus te abençoar na sua casa, na sua família. Justiça de Deus significa você ter uma revelação da vontade de Deus, Deus te oportunizar um tempo onde você possa não só ouvi-lo, como você também colocar em prática, e em razão desse ouvir e se render a Jesus, Ele vai fazer justiça em coisas que de repente você nem conta mais que poderá ser restituído. Mas quando Deus entra em toda situação, Ele entra e traz justiça. Justiça. Quantas vezes nós nos sentimos roubados, depreciados, injustiçados, seja, irmãos, através de uma enfermidade, seja através de um problema de relacionamento conjugal, né? Às vezes você é tão criterioso, tão atencioso para com o teu cônjuge, e de repente se levanta uma situação, né? um contratempo, né? Uma divergência de ponto de vista, e você às vezes pensa: Senhor, eu estou disposto a fazer tudo para abençoar o meu marido, abençoar a minha esposa, abençoar os meus filhos, e algumas vezes a vida nos proporciona, né, situações que nós nos sentimos injustiçados, sim ou não? Injustiçados, né? Nos sentimos em desvantagem, e todas as vezes que nós nos sentimos em desvantagem, nós ficamos com medo. Medo é esse sentimento de desvantagem. Mas quando a gente tem o Senhor conosco, a gente faz exatamente como Davi fez. Davi, se você analisar no plano humano, quando ele foi enfrentar Golias, Davi estava em extrema desvantagem, sim ou não? Porque o gigante, um homem de quase 3 metros, um homem preparado para a guerra, um soldado, um guerreiro, Davi nunca tinha guerreado. Davi cuidava das ovelhas de seu pai, mas Davi tinha Deus com ele. Imaginemos se Davi sucumbisse naquela batalha, embora ele nunca tinha sido soldado. No plano humano, Davi não tinha que se atrever a guerrear por um homem onde há uma incompatibilidade, né, de habilitação de guerra, uma incompatibilidade, porque Davi ainda era muito moço. E Golias, um homem adestrado para a guerra, nós poderíamos dizer: não, Davi morreu porque Davi entrou numa guerra, numa situação que ele não deveria ter entrado. Mas quando Davi entra naquela situação, Davi estava entrando para honrar Deus, porque Golias desafiava o exército de Deus. Golias dizia que ia levar não só a pessoa que saísse contra ele para pelejar, porque naquele tempo o vencedor, né, o soldado vencido, ele fazia com que todo o seu exército também fosse vencido, e eles eram levados escravos. Mas qual é o cerne da mensagem, pastor? Exatamente isso. Mas no coração de Deus, uma vez que Davi era um homem totalmente dependente de Deus, no coração de Deus, tendo em vista que Davi era um homem que buscava a Deus e acreditava que se Deus entrasse naquela guerra, ele seria vencedor. De repente, no plano humano, a gente algumas vezes quer que os homens nos façam justiça, ou muitas das vezes a gente fica amparado pela justiça dos homens. E eu volto a dizer, ratificando, que dentro de uma visão até de justiça dos homens, Davi deveria perder aquela guerra, porque era desproporcional, porque Davi não era habilitado, porque Davi não estava preparado, porque Davi era muito moço, e Golias era já um homem de guerra feito, habilitado, com muitas vitórias sobre os ombros. E muitas vezes é isso que nós nos deparamos. Quando
As pessoas olham para nós e dizem: olha, esse casamento está fadado porque há uma incompatibilidade, esse relacionamento familiar está fadado a terminar porque ninguém se entende. Na justiça dos homens, os homens vão pegando uma visão meramente humana e eles vão dizendo: olha, as coisas devem acontecer porque as coisas convergiram para que assim fosse. E a pergunta que não quer calar: o que é justiça? E nós queremos definir justiça: é qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito. E a pergunta que não quer calar: naquela peleja de Davi e Golias, o que era direito? O direito era de Golias ou o direito era de Davi? E algumas vezes, irmãos, a justiça de Deus, ela vai contrariar a justiça dos homens. Repete isso comigo: a justiça de Deus vai contrariar a justiça dos homens, porque quando Deus faz justiça, Ele faz conhecendo o teu coração, conhecendo o teu comportamento, conhecendo a tua dependência, conhecendo que você está totalmente dependendo dele. E por mais que os homens queiram implantar a justiça dele na sua vida, como aconteceu com essa viúva, na narrativa Jesus disse que numa certa cidade havia um juiz iníquo, injusto. Só em você falar que o juiz é injusto é um paradoxo, porque a função do juiz é fazer justiça, sim ou não? É perceber a quem cabe o direito e conceder o direito à pessoa que reivindica o seu direito. Portanto, o juiz tem que ser imparcial. Diga comigo: o juiz tem que ser imparcial. E o direito diz que para o juiz ser justo, ele primeiro tem que ser imparcial. Ele não pode ter parcialidade. Ele não pode julgar alguém ou uma causa se declinando mais a A ou a B. Senão, esse declínio para A e B vai fazer com que ele fique impossibilitado de julgar com justiça. Portanto, no direito é falado muito sobre o livre convencimento motivado. O juiz tem que ser motivado a ser convencido de quem ou a quem pertence o direito. E nós, Jesus fala que também nessa cidade, esse juiz não temia Deus e ele não temia os homens. Ele se via acima do bem e do mal, o que nós vemos no Brasil, sim ou não? Algumas pessoas que vivem acima do bem e do mal, e elas fazem justiça porque elas estão acima, e portanto se há muita injustiça. Jesus, nesse momento, ele diz que também naquela cidade havia uma viúva, que diuturnamente ela batia lá na porta do juiz e dizia: julga a minha causa, eu preciso que o Senhor julgue a minha causa, porque ela tinha certeza que se o juiz parasse para apreciar a sua causa, ele iria lhe conceder o direito, porque ela era titular daquele direito, e portanto ela pleiteava aquele direito. Mas aquele juiz, ele era insensível, porque ele não temia Deus nem os homens. É quando a insensibilidade nos impede de fazer justiça, ou a parcialidade. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes nós, pais, somos juízes quando a gente tem que decidir algo acerca dos nossos filhos, sim ou não? Eu tenho 3 filhos e algumas vezes tive que ser juiz entre os 3. Mariana dizia: pai, Marcos me bateu. Marinho dizia: pai, Mariana mexeu comigo. E Marcos dizia: essas 2 filhas não gostam de mim. Aí você tem que entrar e você tem que saber a quem pertence o direito e a quem você chama atenção. E às vezes isso não acontece só no nosso relacionamento com os nossos filhos, mas entre nós casais. Quando a minha esposa coloca alguma coisa e eu entendo que aquilo que ela está buscando receber um consenso ou um apoio, e quando eu deslumbro e vejo que aquilo não é bom, eu preciso ser imparcial
dizer à minha esposa: olha, não é bom a gente ir por esse caminho. Por quê? Porque isso não é direito, porque isso não exalta a Deus, porque isso não é justo. Mas eu poderia, baseado na justiça dos homens, dizer: por que eu vou me disponibilizar com a minha esposa? Tá bom, filho, o que você decidiu, eu apoio. Eu não posso apoiar se é uma coisa injusta, desleal, que vai nos trazer um certo desconforto ou uma consequência, porque todas as decisões geram efeito, nexo causal, causas e efeito. Tudo que eu decido em âmbito de casamento, de família, de igreja, de sociedade, tudo que eu decido, eu vou viver as consequências, sejam elas boas ou más. Se eu procurar ser imparcial no meu julgamento, ou seja, não legislando em causa própria, isso é bom? Não, eu julgo que isso é bom porque isso é bom para mim. Não, eu preciso ser imparcial para que eu possa fazer justiça. E algumas vezes Deus me incomodou a falar sobre isso. Às vezes a gente é parcial no relacionamento marido e mulher. Às vezes a gente apoia algo que a gente não deveria apoiar. Não, meu marido não está certo nisso. O que você está fazendo não agrada a Deus. É tempo da gente levar a nossa família para o altar. Olha como Deus é fiel, como Deus é justo, como Deus é tremendo. Não faça isso não. Ou seja, você vai ser, nesse momento, na sua relação conjugal, o juiz ou a juíza. E você, cada dia, vai fazer valer a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é imparcial. Deus é justo, e em Deus não há variação, nem sombra de dúvida. Você pode dizer para o seu irmão: Deus não há variação, nem sombra de dúvida, em Deus não há dúvida. Às vezes com os nossos filhos, nós sabemos que às vezes nossos filhos fazem alguma coisa e alguém vem nos reclamar. Isso acontecia comigo. Meu filhinho, já viu como é que eu estou imparcial? Meu filhinho, o menino hoje tem 1,93 m, mas nós éramos numa igreja, ele tinha 3 anos de idade, ele corria a igreja toda e quebrava tudo, e o diácono trazia Marcos, dizia: diácono Jorge, que era diácono na época, o seu filho está correndo, está quebrando as contas. Meu filhinho não faz isso, o menino é dócil. Eu estava sendo injusto, porque de alguma forma aquele diácono estava trazendo para eu corrigir o comportamento do meu filho. Eu precisava ser imparcial, porque aquele diácono traria o meu filho para que eu pudesse exercer da minha paternidade e corrigir um erro, para que meu filho, quando crescesse, fosse um grande homem de Deus. Porém, se o meu filho entendesse que eu era um homem parcial e que mesmo nas ilicitudes, nos erros dele, eu o apoiava, qual é a tendência natural? É o seu filho está apoiado quando, mesmo ele estando errado, você não faz valer a justiça, porque a justiça é imparcial, independentemente de quem seja. Vocês ainda estão aí? Amém. Nós estamos exatamente falando de uma tendência natural. Quantas vezes nós achamos que proteger é ser parcial, e às vezes nós protegemos o erro, nós apoiamos uma decisão errada. Para não haver um conflito, a gente apoia um erro e a gente deixa no momento que Deus nos constitui no seio da família como juízes, a gente deixa fazer valer a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela é justa. Jesus, nesse feito, ele está dizendo que aquela mulher, ela importunava aquele juiz, e esse gesto dela, Jesus chama a atenção que ela era uma pessoa persistente. Diga comigo: aquela viúva era persistente, porque ela sabia que a sua perseverança
faria com que aquele juiz julgasse a sua causa. Em dado momento, aquele juiz ficou incomodado com aquela viúva e diz: olha, ele mesmo relata isso. Qual o verso que ele relata isso? Eu queria ler ali no telão com você, só para a gente memorizar. Versículo 4. Versículo 4. Versículo 4. Versículo 4. Olha o que diz. Você pode ler comigo? E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de lhe fazer justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Ou seja, o que levou aquele juiz, sem temor a Deus e sem respeito aos homens, e muito menos a viúva que lhe procurou, mas de tanto ela insistir, de tanto ela lhe dizer assim: olha, faz fazer valer aquilo para o qual você foi constituído. Você foi constituído sobre mim como juiz para julgar minha causa. Eu sou a titular desse direito. Isso aqui me pertence, está sendo tirado. Quantas vezes, irmãos, porque ela está dizendo para o juiz fazer justiça contra o seu adversário. E a pergunta que não quer calar para nós, famílias: quem é o nosso adversário? Aquele que veio para roubar, matar e destruir. O mundo espiritual, quando ele nos enfrenta, ele enfrenta a nossa família para acabar com o casamento, para desconstruir o lar, para inviabilizar que os nossos filhos cresçam e que, sobretudo, os nossos filhos sejam flechas nas nossas mãos, como diz o salmista, que os nossos filhos são como flechas nas nossas mãos, pais, e nós somos os arqueiros. E os nossos filhos, dentro dessa visão, eles vão mais longe do que nós. É justo o teu filho ir mais longe do que você. Você pode dizer isso para a pessoa que está contigo: é justo que os teus filhos vão mais longe, alcancem novos voos, tenham novos entendimentos, sejam pastores dessa geração. Aquilo que você não conseguiu alcançar, é justiça de Deus os seus filhos alcançarem. É justiça de Deus os seus filhos terem a melhor escola, a melhor educação. Isso é justiça de Deus. Essa viúva entendeu que havia um adversário. Quem é o nosso adversário? Aquele que quer inviabilizar o nosso relacionamento conjugal, aquele que quer impedir que nós continuemos casados, ou por que não dizer casados para sempre, aquele que quer impedir que os nossos filhos, olhando para nós, vendo em nós que nós somos pessoas corretas, justas, honestas, que eles entendam: eu tenho os meus pais como paradigma, eu vou fazer exatamente o que os meus pais fizeram, porque são pais bem-sucedidos. E Jesus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nesse momento da parábola, Jesus não entra em detalhe. Qual era a causa daquela viúva? Ela não tinha os seus proventos. Ela tinha uma terra que foi lhe tirada e não foi devolvida. Qual era a causa? Por que aquela viúva estava buscando justiça? Mas o texto que Jesus compartilhou, ela disse para o juiz: julga a minha causa contra o meu inimigo. E o maior inimigo nosso, o maior inimigo do século 21, é exatamente esse inimigo que vem no plano espiritual, trazendo desconforto na casa, na família.
trazendo um momento falimentar, empresas fechando, funcionários sendo demitidos, empregados sobressaltados porque não sabem se vão continuar empregados até 2018, doenças, né? Viroses, ausência de paz na casa, injustiça de ordem parental, né? Quantas vezes você procura temer a Deus e servir a Deus e por uma questão de justiça, a sua família, ao olhar para você, deveria dizer: poxa, ele agora é um cristão, ele teve uma mudança, ele teme a Deus, ele está totalmente mudado, ele deixou a bebida, ele deixou o cigarro, ele não é mais aquela pessoa arrogante, não é uma pessoa humilde, simples. Deus mudou ele em todos os detalhes da sua vida. Mas a gente sabe que muitas das vezes, no que tange a nossa parentela, nem sempre isso acontece, sim ou não? Me lembro que quando eu me converti e deixei de fumar e de beber, minha família me perguntou: você está doente? Deveriam ter me aplaudido. Eu estava indo por um caminho totalmente virtuoso e eles disseram: eu acho que ele está doente. Ele teve uma mudança muito boa, ele deve estar doente. E às vezes, irmãos, as pessoas não querem nos conceder um direito nosso, um reconhecimento que você melhorou, um reconhecimento que você teme a Deus, um reconhecimento que no domingo à noite você veio nos visitar. E nós queremos reconhecer dizendo: muito obrigado porque você veio, você é nosso visitante. Você pode aplaudir nosso visitante? É o mínimo que nós podemos fazer no campo da justiça, é reconhecer o quanto você nos abençoa, vocês nos abençoam. Entende o que eu digo? Mas o direito, ele nos é negado todos os dias, sim ou não? Seja pelo patrão, seja pelos vizinhos. E o sentimento que nós temos é que aquilo nos seria devido, aquilo seria algo nosso, aquilo nós deveríamos desfrutar, aquilo nós deveríamos ter, até como um legado para os nossos filhos, até como uma herança, né? Em razão de nós conhecermos a Deus. E Jesus, ele diz aqui para nós, versículo 5: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte a me importunar muito. Aí Jesus, depois que contou isso, ele fala que o juiz não lhe concedeu o direito porque ela era titular daquele direito, ela era dona daquele direito. Ele não deu o direito a ela por causa disso. Ele entendeu que tinha que fazer justiça àquela mulher para que ela parasse de incomodá-lo. Eu vou fazer justiça porque ela vai parar de me incomodar, porque ele fez ou foi por uma seara totalmente fora da vontade de Deus e dentro dos parâmetros, né, que a gente entende que seria razoável o comportamento desse juiz. E a pergunta que não quer calar: por que Jesus traz essa parábola? Porque Jesus se manifestou aos homens, como diz o apóstolo Paulo, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Em Jesus, um direito de você ser filho está outorgado. Amém? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Direito é justiça. Você reconhecer Deus como Deus, você passa a ter direito a ser filho de Deus.
vocês, o verbo se fez carne, os profetas falaram acerca desse advento, da vinda de Jesus, do advento do cristianismo. Os profetas profetizaram. E quem eram esses profetas? Os judeus. E quando Jesus se manifesta, qual era o direito de Jesus? Ser reconhecido, sim ou não? O direito de Jesus era ser adorado. O direito de Jesus era ter oportunidade de entrar nas famílias, como aconteceu com Zaqueu, que Jesus entrou na casa de Zaqueu e mudou a sua história. Como Jesus entrou na vida da viúva de Naim e ressuscitou seu filho. Como Jesus entrou na casa de Lázaro e curou o seu servo de doença mortal. Como Jesus curou milhares e dezenas de milhares de pessoas moribundas e doentes. O direito que Jesus, na verdade, lhe pertencia era o direito de ser reconhecido como os homens, um direito que os homens deveriam conferir a Jesus. Mas negaram-lhe o direito. Quando Pilatos disse: olha, a quem vocês escolhem? Está aqui Jesus e Barrabás. A mulher de Pilatos teve à noite um sonho, e ela disse a Pilatos: olha, eu tive um sonho que esse homem é justo. Não entra nessa causa não. No sonho foi revelado que esse homem é justo. E estava na mão de Pilatos devolver a Jesus o direito que era de Jesus. Ele fez. O que Pilatos fez? Lavou as mãos, porque ele foi parcial. Ele foi para a politicagem. Se eu dou o direito a Jesus de sair daqui sem ser julgado, sem ser sentenciado, eu vou ficar mal com o povo. Então ele foi parcial. O que ele fez? Lavou as mãos. Disse: eu vou passar essa decisão para o povo. Montou lá o seu tribunal e disse: olha, cada um de vocês serão juízes. Vocês vão decidir se vai prevalecer a justiça de Deus ou a justiça dos homens. Ele diz que é o rei dos judeus. Ele diz que é Deus. Ele diz que veio para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tenham a vida eterna. Agora está ali instalado um tribunal, e cada um daqueles homens seriam os seus juízes, ou seu juiz. Deveria haver unanimidade, porque aquelas pessoas que iam julgar Jesus receberam seus mortos de volta, tiveram seus enfermos curados, foram ministrados e tiveram as suas almas saciadas. Não havia nenhum dom em Jesus. Então o direito de Jesus era ser absolvido, sim ou não? Até porque o tribunal que ali foi instalado foi um tribunal de pessoas que receberam muito de Jesus, mas negaram-lhe o direito. Na hora deles decidirem, o que eles decidiram? Soltem Barrabás. Essa é a justiça dos homens. Ela é parcial, ela faz politicagem, ela é injusta, tem uma roupagem de justiça, mas é uma desconstrução do direito que alguém ou algo é titular desse direito, porque alguém ou algo, alguém ou alguma coisa que eu preciso fazer valer o direito daquela pessoa. E Jesus estava ali exatamente naquele tribunal. Jesus poderia dizer àquelas pessoas que mal eu lhes fiz, eu só lhes fiz o bem. Por que vocês me deixam ou me tiram o direito que é meu? Um direito de ser reconhecido, um direito de que Deus me constituiu sobre vocês.
julgaram Jesus, escolheram Barrabás. Jesus, ele fecha essa parábola dizendo para nós, verso 6: E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Verso 7: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles. Ou seja, resumindo esse entendimento, Jesus está dizendo: aquela viúva, de tanto insistir, e para aquele juiz não ficar mais incomodado, porque ela incomodava ele dia e noite, ele resolveu julgar a causa dela. Ele diz: agora imaginemos Deus, Gabi e Carol, onde vocês foram feitas justiça de Deus por causa de Jesus. Quantos direitos vocês têm, e às vezes esse direito é cerceado, é embargado, é sequestrado, é roubado, é furtado, porque os homens, em tese, eles não nos dão um direito que é nítido, não precisa nem pensar muito, é um direito. Isso aqui foi Deus que constituiu, isso aqui foi Deus que deu. Essa pessoa, ele tem esse direito, mas os homens nos negam o direito diuturnamente. E Jesus está dizendo: olha, não é o caso de Deus para com cada um de vocês. Ele diz: vocês viram o que fez o injusto juiz? Agora imaginemos Deus. Porventura, Deus não fará justiça a nós que clamamos Ele? E quantas vezes nós dizemos para Deus: Senhor, sonda o nosso coração, Senhor, tem misericórdia da minha casa, Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, Senhor, tem misericórdia da nossa igreja, Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor, tem misericórdia do Brasil, do Rio de Janeiro, Senhor, tem misericórdia de nós. É como se nós, Senhor, estivéssemos como Davi. O mundo espiritual se levanta como um gigante para roubar nosso sonho, para destruir a nossa casa, para nos impedir de viver o direito que Jesus já conquistou na cruz e é direito nosso. Por isso que na justiça de Deus era justo conceder pela vitória a Davi. Davi era titular daquele direito. E quando Deus entra na peleja ou no julgamento, Deus não vai te dar porque você é mais habilitado, porque você é mais estudado, porque você é mais político, porque você é mais jogo de cintura. Já ouviu falar de jogo de cintura? Comigo que tudo se acalma, né? Deus não vai te dar em razão das suas qualificações. Deus vai te conceder porque em Jesus você foi feito justiça de Deus. Você entende porque Deus vai te dar uma noite de justiça? Você entende porque existem coisas que foram roubadas, sequestradas, levadas, que Deus vai te devolver? Porque a justiça de Deus, ela é imparcial. Deus não vai julgar se você... Entenda o que eu vou dizer. Porque na ótica de Deus, o que é a justiça de Deus? Quando é que eu vou ser justo? Poucas vezes ou nenhuma vez. Porque Paulo diz que o bem que ele quis fazer, ele não fez, mais o mal ele fez isso. Ele disse: quem me livrará desse corpo, dessa minha tendência humana? Então Deus não entra em razão da sua habilitação, do teu conhecimento, da sua influência. Deus entra em razão da sua dependência. Você declarou que é dependente de Deus, então Deus entra como juiz. Ele me buscou e eu vou julgar a causa e farei dele titular desse direito. Titular de direito. Por isso que enquanto a justiça dos homens
dava vitória a Golias na justiça de Deus. Quem era vencedor? Davi. Por isso que o Espírito de Deus veio sobre Davi, e o Golias, o gigante, não resistiu à unção de poder que estava sobre Davi. Deus tornou aquela batalha legal, porque Deus deu a Davi a autoridade para vencer os seus adversários. Você veio nesta noite buscar a justiça de Deus. Deus vai te ungir nesta noite. Deus vai mudar essa situação. Amém? Porque você busca o Senhor. E quando você busca a Deus em Jesus, e através do sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornemos justiça de Deus. Eu estou terminando. Verso 8. Embora Jesus, no finalzinho do 7, ele disse, o 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, esse tardio é uma percepção nossa, humana, porque o 8 explica o 7. Enquanto Jesus fala de uma ação tardia, no 8 ele diz: digo-vos que depressa. O que tardio tem a ver com depressa? Porque quando Jesus disse, ainda que tardio para convosco, é porque às vezes a gente pensa que a justiça de Deus demora, e nós fazemos as nossas justiças, sim ou não? Fazemos a justiça com a nossa própria mão, fazemos justiça com a nossa arrogância, com a nossa falta de humildade, com a nossa falta de lealdade. Nós fazemos justiça porque nós estamos prontos a fazermos justiça. Quando Deus diz assim para você: você vai se calar, eu vou guerrear por você, calai-vos e eu pelejarei por vós. Aquilo que você pensa que está demorando, eu digo que depressa Deus vai nos fazer justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Vocês ainda estão aí? Obrigado que vocês não foram embora. Mas deixa eu dizer algo para finalizar. Porque Jesus fecha esse pensamento dizendo: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É porque se você colocar os seus olhos na justiça dos homens, você vai sucumbir, você vai desfalecer. Põe os teus olhos em Deus, porque Ele é o justo juiz. Ele vai te devolver tudo que foi tirado. Ele vai te devolver com juro e correção monetária. Ele vai abater esse gigante que se levantou contra você. Ele vai te dar vitória nessa peleja. E o direito que é seu de ser feliz, de ter uma família no altar, de ser a sua casa, um casamento abençoado, seus filhos abençoados, uma empresa fluindo, e tudo na tua casa indo a 1000 maravilhas. Já ouviu falar 1000 maravilhas? Deus pode fazer. Os homens vão te negar um direito, mas Deus já te deu o direito de ser mais do que vencedor. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero orar. Você que veio buscar um pouco de justiça, eu sei que você veio buscar a justiça de Deus. Você que precisa que Deus entre e seja juiz nessa causa. Você que precisa que Deus entre e te devolva a paz, a alegria, a família, a casa, o sonho, novos sonhos, novas conquistas, novas realizações. A tua vinda aqui à frente vai caracterizar a sua ação. Você vai entrar com uma ação dizendo: Deus, me faz justiça, Senhor. O gigante se levantou. Eu não sou mais habilitado, eu não sou mais preparado, mas eu sou dependente que o Senhor seja justo, juiz nessa causa.
Tu és o Senhor de toda a terra. Você virá à frente dizendo: Senhor, eu vim buscar uma palavra. Deus me disse que você veio nesta noite buscar uma palavra. E o Senhor diz ao meu coração que você precisa da bênção de Deus, da justiça de Deus, de uma mudança nesse quadro, nesse problema, nessas adversidades, nessa guerra, nessa luta que parece que não tem fim. Deus quer ungir você e fazer de você justiça dele, ungindo você para a guerra, para a peleja, para essa ação, esse processo, que quando você o aceita, ele passa a guerrear, ele passa a te ungir, como Davi foi ungido para vencer os seus adversários, como esta viúva, pela sua oração e perseverança, ela levou um juiz injusto, ali concedeu um direito que lhe pertencia. E Jesus está dizendo que Deus não vai fazer como fez esse injusto juiz, porque Deus te ama, e Deus, ele é imparcial, porque quando Deus olha para você, ele vê sobre você o sangue de Jesus. Vocês entendem porque a Cleo não quis o chinelo preto e sim o vermelho? Porque o chinelo vermelho significava a vitória da longevidade concedida através do sangue de Jesus, né? E quantas vezes até no sonho Deus está dizendo para nós que nós vamos fazer escolhas. Escolha, vira frente. Você veio porque você tem uma necessidade que Deus faça justiça, que Deus entre nessa peleja, que Deus resolva esse problema, que Deus cure essa enfermidade, que Deus te devolva pessoas que foram levadas, que Deus devolva a você a paz que todo ser humano deve ter. Talvez a justiça dos homens tenha te negado muita coisa, até reconhecer, até te agradecer, receber uma palavra de gratidão é o direito de todos aqueles que fazem alguma coisa por outrem, e às vezes até isso te negam. Mas eu quero te convidar a vir à frente. Você que veio nesta noite para ouvir a voz do Senhor, a palavra, e a palavra que eu tenho para você é que Deus fará justiça depressa. Deus vai fazer justiça na sua família depressa. Deus vai entrar e vai te restituir depressa. Deus não é tardio. Deus marcou esta noite para vir na sua direção. Eu queria que você saísse do seu lugar e que você se juntasse a nós aqui à frente, e você vai vir buscar a justiça de Deus, e Deus vai entrar nessa peleja, e essa semana será a melhor semana da tua vida, assim diz o Senhor. Venham à frente, eu quero orar em nome de Jesus. Não temerei o que virá.
Da justiça de Deus, do favor do Senhor, que o Senhor vai nos devolver todo o direito, que é herança nossa, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. Toda a vida, todo o favor, toda a vitória, toda a paz, nós oramos pelos teus amados. Envolva-os com a mesma unção que tu deste a Davi, habilitando-o para a guerra, porque era uma guerra que não estava no campo dos homens. O seu direito não seria dado pelos homens, mas o direito de vencer o gigante foi um direito que veio do teu coração, Pai. O Senhor habilitou Davi para a vitória. Habilita, Senhor, essas pessoas que estão aqui à frente. Habilita, devolvendo-lhes o direito. Tu não és um juiz injusto. Tu és justo em todos os teus feitos. Tu és perfeito quando tu julgas. E nós, por causa de Jesus, nós nos rendemos a Jesus e dizemos: Jesus, tu és o nosso rei, tu és o nosso advogado, tu és o nosso juiz. Tira o roubo, tira o sequestro, tira a falta, Senhor, de gratidão, tira as mazelas, tira as contendas. Converta o coração do marido à sua mulher, da mulher ao marido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Devolve-nos, Senhor, direitos que o Senhor nos concedeu na cruz, que muitas das vezes não chega até as nossas mãos. Vitória, que é um direito de nós, mas o gigante está de pé. Nós declaramos que Golias está caindo agora. Nós declaramos que Jesus está te ungindo nesta noite para um tempo de vitória. E a unção que virá sobre você se chama justiça de Deus. Justiça para vencer, unção para vencer, unção para avançar, unção para acreditar, unção para não desfalecer, unção para ser curado. Ser curado agora no teu emocional. Deus diz que você é amado. Deus diz que você é preciosa. Deus diz que você é amada dele. Deus diz que você é a menina dos olhos dele. Não importa o que os homens dizem, mas Deus manda te dizer que você é preciosa dele e que ele te trouxe para te dar uma nova unção. Ele te trouxe para te dar graça. Ele te trouxe para trazer um tempo de vitória. Seja você alvo da justiça de Deus. Seja você agora um vencedor. O Senhor te unge. Unge a sua casa. Unge a sua família. Converte a família. Eu profetizo uma noite de justiça de Deus. Deus vai fazer justiça depressa. Ele não será tardio, porque Deus tem pressa em te fazer justiça. Deus tem pressa em te fazer feliz. Deus tem pressa em te curar. Deus tem pressa em te restituir. Deus tem pressa em te abençoar. Em nome de Jesus. Põe a mão sobre a tua cabeça. Todos aqueles que estão na igreja, põe a mão na cabeça e repete assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero me render à unção que vem do Senhor, como tu fizeste com Davi. Eu quero ser ungido nesta noite
para vencer, ter o direito de vencer os meus adversários, os meus inimigos. Eles cairão e não se levantarão, porque a unção de vitória, de conquista, já está sobre a minha vida. Eu quero profetizar que a justiça de Deus fez Davi vencedor, e que a justiça de Deus me faz vencedor. Eu vencerei, eu estabelecerei novos planos, novos sonhos, novas conquistas. Deus há de realizar na minha vida e na vida dos meus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode abraçar essa pessoa e dizer a ela: olha, você está levando a unção da justiça de Deus. Pode voltar para os seus lugares.